Oi, este é o Conexão. Você sabe quem fez a roupa que você está vestindo? Você se preocupa com isso? Olha, algumas notícias têm mostrado que é melhor acompanhar mais de perto essa produção antes de decidir comprar. Por exemplo, um relatório divulgado pelo Ministério do Trabalho, conhecido como Lista Suja do Trabalho Escravo, mostra que 209 empresas foram denunciadas por trabalho análogo à escravidão em 2018 no Brasil. Entre 2005 e 2018, 2.879 pessoas foram submetidas por empregadores a condições degradantes e desumanas, e há empresas da indústria da moda envolvidas neste crime. Por isso, é importante perguntar: quem fez as minhas roupas? Eu fiz suas roupas. E a gente acabou de ver uma marca que cumpre a lei e garante os direitos das trabalhadoras, mas em todo o mundo tem gente sofrendo enquanto produz as roupas que a gente veste. Vamos descobrir qual é a nossa parte nesse processo com a Lígia Bensadon, que é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, com a Bárbara Poerner, que é redatora do movimento Fashion Revolution, e com a Lívia Bolchenstein, que é pesquisadora do Laboratório de Antropologia de Consumo da PUC-Rio. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente. É um assunto que está vindo à tona em algumas notícias aí super tristes, super desagradáveis, né? E aí eu queria começar perguntando, Bárbara, por que é importante a gente saber e ver aquelas carinhas que a gente viu ali e se humanizar mesmo, assim, lembrar quem são essas pessoas que fazem e que produzem as nossas roupas? É muito importante a gente saber e se perguntar também quem fez minhas roupas, porque assim a gente consegue muito melhor traçar caminhos para que o trabalho escravo não aconteça, para que essas condições degradantes não aconteçam. E se perguntando quem fez, a gente consegue ver que tem um quem por trás. Então, existe uma pessoa ali, e não só uma relação humana, mas uma relação com a natureza, com o meio ambiente. Então, vendo e se perguntando sobre como essas relações estão acontecendo, a gente consegue traçar novos caminhos com mais lucidez para envolver a sustentabilidade na moda, para garantir que essas trabalhadoras e trabalhadores, em maioria são trabalhadoras, na verdade, né? Estima-se que 75% dos funcionários, na verdade, são funcionárias, né? Trabalhando nessa cadeia de moda no Brasil. Então, assim, tendo essa visão, a gente realmente consegue garantir, né? Trabalhar para garantir que tenham condições justas e dignas de trabalho. Né? Lígia, essa questão relacionada ao consumo, na sua opinião, tem uma parcela da sociedade que está mudando a forma de consumir, está mudando a forma de... Não é só comprar uma camisa mais? Com certeza, eu acho que a gente já tem alguma sensibilização na sociedade para o que eu estou consumindo, né? Não só pensar que, poxa, eu estou gastando demais, eu estou sendo muito consumista, né? O consumismo já é uma coisa que as pessoas sentem no bolso, sentem no orçamento. E que já pega mais mal, né? Assim, e que pega não é legal, mal, né? Não é legal, fora, eu estou com a minha casa, não tenho onde colocar tantos objetos, né? E pensar não só como eu posso reduzir o meu consumo, comprar aquilo que eu preciso, será que eu preciso disso mesmo? Mas da onde vem o que eu consumo? Como é que isso está afetando um trabalhador, a trabalhadora? Como é que a natureza está sendo afetada sobre isso? Então, a gente tem já
o movimento de consumo responsável não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Ou que usa outros adjetivos, consumo consciente, consumo, enfim, ecológico, né? E aí você já tem movimentos sociais que articulam essa relação entre a produção e o consumo e que movem vários movimentos sociais da agroecologia, da economia solidária, da soberania alimentar. E no caso da moda tem experiências bem interessantes de pensar toda essa rede, né? Desde você produzir o algodão, tingir o tecido, pensar no recorte de uma roupa que pode trabalhar elementos culturais, elementos, né, das individualidades, enfim, das pessoas, e até ter um preço mais justo, né? Enfim, a gente tem um grande desafio de viabilizar e popularizar o consumo responsável para que ele não vire apenas um nicho de mercado para quem tem condições financeiras. É isso que eu ia até pontuar, que é importante a gente ressaltar, que a gente sabe muito bem que essa questão de poder escolher o que vai comprar não é para todo mundo ainda, né? E é importante ressaltar isso. A gente sabe disso, que muitas vezes a gente compra quando dá e aquela peça que dá para a gente comprar, né? Mas, Lívia, eu queria saber o seguinte, assim, quando saem esses escândalos relacionados a algumas lojas e o Ministério do Trabalho, o Ministério Público sempre colocam o nome da loja mesmo, deixa evidente, de que forma essas lojas, essas marcas são afetadas? Realmente tem gente que faz boicote e não compra mais? Tem, com certeza tem. Tem muita gente que se articula para poder não comprar, né? Avisa os amigos, a família, faz campanha contra, né, essas marcas que cometem essas gafes. E se é efetivo ou não já é uma outra história, né? Mas isso daí, no caso de uma marca recente que a gente viu, é uma marca que ela considerou, né, no discurso dela, as costureiras, considerou o discurso que o público consumidor dela enfatiza, né, tem preferência, mas ela não considerou os funcionários, né? Ela não lembrou dos funcionários dela. Então, qual é a diferença entre o discurso que ela vende e o discurso que ela pratica? Então, a gente tem muito isso, do desenvolvimento de um discurso que é vendável, né, que vende muito, mas de uma prática que ela não se dá. Eu acho que isso é importante de chamar a atenção mesmo, porque às vezes a gente super se identifica com a marca, né? Uhum. E aí, como é que, na sua opinião, Bárbara, a gente faz para saber se aquilo que a marca está vendendo, que é muito bonito, que super bate com o meu coração e com o que eu quero apoiar, na verdade, uma prática lá dentro? Quais são os mecanismos que vocês têm hoje para poder identificar se a marca ela é transparente, se ela é justa? Então, como o movimento Fashion Revolution, a gente incentiva muito aos consumidores, que acho que é legal a gente pontuar aqui, a gente é consumidor, mas a gente também é cidadão. Então, trazer para perto esse olhar mais político, né, que envolve questões de sociedade, gênero, raça, enfim, classe. Indagarem as marcas, as empresas mesmo, e estarem mandando mensagem, perguntando. Então, a gente tem campanha online, enfim. Mas, assim, também como só essa pergunta e essa resposta de quem fez minhas roupas é só um primeiro passo de uma caminhada muito extensa aí que a gente tem para transformar a moda num sistema mais justo, sustentável, assim. Então, acho que esse engajamento com a sociedade, perguntando, indagando. E aí tem algumas listas, né, que nem essa que citasse do Ministério Público e tal, que faz essas investigações por esse viés mais jurídico mesmo. Tem Repórter Brasil, tem, enfim, iniciativas aí que apontam quais marcas já passaram por isso ou não, mas também pensar e subverter um pouco a nossa própria lógica de consumo, né? De pensar se a gente precisa mesmo, se não dá para comprar em outro lugar, se não dá para consumir de outro jeito, né? Entendi. Olha só, eu acho que é uma boa você começou a falar sobre Fashion Revolution, estamos falando aqui do Fashion Revolution, ninguém explica o que é o tal do Fashion Revolution. Então vamos ver agora um vídeo que vai explicar um pouco mais sobre esse movimento e a gente vai entender como é que ele surgiu também. Veja só. Mas compre uma roupa nova. Compra, liquidação. Eu sou muito consumista. Eu vou comprar barato, eu sei que vai estragar rápido. Usa 2, 3 vezes e fala, eu não quero mais. O fast fashion ele produz as roupas já com o pensamento de um rápido descarte. Não tem sistema natural e sistema humano que suporte essa demanda. Todas as coisas que nós consumimos, elas são feitas em algum lugar, por pessoas, nem todas as tecnologias são automatizadas. Sempre nós teremos muitas mãos por trás das nossas roupas. Que é o momento das pessoas começarem a rever o que elas comem, o que elas fazem, lixo que ela produz, tudo isso está começando a ser revisto por cada um, e inclusive a moda, né? Fashion Revolution começou na Inglaterra para aumentar a conscientização da moda como uma força para o bem. Em todo o mundo acontecem muitas ações para poder fortalecer essa conscientização.
quando aconteceu a experiência na Alemanha do 2 Euros T-shirt, procuraram o Fashion Revolution para fazer uma coisa diferente aqui no Brasil. Inclusive o pessoal da 27 Million. A ideia da 27 Million é empoderar quem está na linha de frente desse combate ao tráfico humano. No Brasil, todas as vezes que a gente trabalha na questão de prevenção, a gente une forças com a Stop the Traffic. Ela cuida de todas as formas de prevenção na questão de empoderar a comunidade, para que aquela população saiba como ela pode ser protagonista, como ela pode atuar na prevenção de tráfico de pessoas. A Tatiana. E aí a gente consegue ter uma ideia mesmo de todo o movimento, que é um movimento global, né? Isso é interessante da gente ressaltar, não é uma parada que está acontecendo só no Brasil. Eu queria que você contasse pra gente como é que começou, porque começou com um caso muito triste, né? Sim. O Fashion Revolution veio pro Brasil em 2014, mas ele começou também depois de 2013, meados de 2014, na Inglaterra, depois do desabamento de um edifício chamado Rana Plaza, em Bangladesh, Dhaka. E esse edifício ele produzia para grandes varejistas do mundo inteiro, assim, itens de vestuário, e ele desabou por péssimas condições de trabalho, realmente ruiu, e junto com isso ruíram mais 1.000 pessoas que foram mortas nesse acidente, mais de 2.500 ficaram gravemente feridas, então é considerado um dos maiores desastres industriais da história. E o Fashion Revolution daí surgiu em resposta a isso, assim, para a gente se perguntar quem fez minhas roupas e além, né, como fez, em que condições, por que fez. Então, para a gente ir criando essa consciência, levantando esse debate. Hoje em dia a gente está em mais de 90 países, aí no Brasil a gente tem uma atuação bem forte também. Eu queria até que a gente comentasse agora, porque a gente fica pensando assim, tinham muitas empresas que estavam contratando aqueles serviços lá em Bangladesh. Lívia, não tem como uma empresa acompanhar? Realmente é muito difícil ela saber que ela está pagando por trabalho escravo? Olha, vai depender do tamanho da empresa, né? Se você é uma varejista que você produz para milhões, é muito difícil você conseguir verificar cada uma das superfícies de contato, né? Agora, se você é uma marca menor que produz para milhares, né, para 10 mil, 20 mil pessoas, é muito mais fácil. Por isso que também tem toda essa questão do você valorizar o produtor pequeno, né? O pequeno produtor, você valorizar as marcas que são da sua cidade, você valorize uma mina, né? É uma hashtag que está super em voga. Você valorizar uma pessoa que você conhece que tem uma marca própria, né? Que faz as roupas. Então, quanto menor a marca, mais fácil a fiscalização é, porque você vai ter menos intermediários entre a pessoa que encomendou aquelas roupas, a pessoa que está comprando e a pessoa que está fazendo. Então, e fazendo facilita. um gancho com o que até você falou no início, Lígia, que é essa questão de repensar, né? E o vídeo começa falando assim, a gente compra muito, a gente só usa 2 vezes, né? E são falas espontâneas, né? As pessoas sabem, a gente sabe que a gente está fazendo isso, né? E aí eu queria saber de você, você é envolvida com uma questão que faz... Que provoca esse raciocínio mesmo, né? De consumo consciente, de repensar o que você está consumindo, né? Conta um pouco mais pra gente. Eu faço parte de um grupo chamado Rede Ecológica, né? Que integra uma rede brasileira de grupos de consumo responsável, a gente usa esse nome. E a gente atua principalmente na questão da alimentação. Então, a gente compra diretamente de agricultores familiares agroecológicos, de assentamentos, de cooperativas, principalmente privilegiando os agricultores aqui do Rio de Janeiro, né? Da Baixada, né? Do estado do Rio de Janeiro. E quando a gente não encontra produtores, agricultores do estado, a gente vai buscar, então, por exemplo, castanha, a gente também tem elementos que têm uma durabilidade maior, né? Então a gente vai trazer até o site de outros lugares. Como que é o endereço do site mesmo? É redeecológicario.org, se eu não me engano. Redeecológicario.org. E aí o foco de vocês é mais para a questão do consumo da alimentação, do alimento, né? Valorizar esses agricultores, né? Que inclusive é uma classe social extremamente explorada no mundo inteiro, né? O agricultor é aquele que, né, recebe o menor preço, vende em consignação, arca com qualquer tipo de prejuízo, né? Enfim, então é uma mudança global, até porque o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Então a gente tem que pensar alternativas urgentes, né? A gente está contaminando primeiro o agricultor que morre intoxicado. Ele está na linha de frente, né? E a gente também, né? Então a gente também está sofrendo com várias doenças crônicas que estão advindo dessa alimentação. E é importante ressaltar, a gente até falou aqui no Conexão, sei lá, semana passada, né? Só nesse ano de 2019, a gente agora está no mês de maio, então só para localizar, foram 169 tipos novos liberados. Então, é muito agrotóxico. Agrotóxico não entra em alguns países, estão aqui, livres, autorizados. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, porque
parece que a gente tem que se defender aí meio que sozinho mesmo, correr atrás. Nesse aspecto, como é que vocês fazem, como que vocês leem, assim, qual que é a possibilidade da gente incentivar mesmo a produção de quem não utiliza todos esses venenos na nossa alimentação? Porque é mais caro comprar o produto orgânico ainda, né? Então, na verdade, o ela mais fez caro... um então que parece assim, ó, pode ser que ela tenha uma solução, vamos lá. Então, o orgânico, ele, que é uma palavra que a gente socialmente conhece, né, o livre de agrotóxicos, ele não é sempre mais caro, vai depender aonde você compra. Então, se você vai comprar direto de um agricultor, de uma agricultora, ele não vai ser mais caro. A gente fez uma pesquisa de que no supermercado, o produto orgânico, ele é 50% mais caro do que na feira, e num grupo de consumo responsável que compra direto do agricultor, ele é 30% mais barato que na feira. Nossa. Então, a gente consegue reduzir muito esse preço, porque você não está tendo intermediário, não está tendo atravessador, não tem os grandes centros distribuidores e compradores que ficam com essa grande margem de lucro, né? Então, há soluções, a gente tem que criar esses outros mercados, né? Valorizar as feiras, valorizar esse agricultor, né? Para que ele fique. Usar a internet, né? Para fazer essa conexão. Olha, eu quero também, você também quer, vamos comprar junto, não sei, né? Acho que nisso até eu posso colocar a Lívia aí no meio da conversa, porque ela estuda o consumo, né? Hoje as pessoas estão utilizando mais a questão da internet para tentar comprar as coisas de uma forma mais barata, sei lá, sim, se organizar mesmo? Com certeza. Tem um dos grandes trunfos, né, das redes sociais, tem vários, né? A gente também colhe muitas mazelas, mas tem muitos trunfos, são inúmeros. Justamente essa organização em prol de um bem maior, né? Tem um grupo do Facebook que é muito famoso, chamado Comida da Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar. Já passamos. Que as pessoas se organizam para comprar coisas, né? Organizam para comprar vinho orgânico de um produtor lá no cantinho sul do país, que jamais chegaria aqui no Rio de Janeiro. Compram hortaliças, compram tomates, compram várias coisas. Também tem a questão dos clubes de entregas, né? Ou dos clubes que facilitam fazer essa ligação, né, do produtor com o consumidor final. Aí ele coloca um clube ali no meio para que o clube consiga fazer essa união de todo mundo, de quem quer comprar e de quem vende. Né? Então, as redes sociais, elas ajudam muito, né? Não só as redes sociais, mas a internet de uma forma geral, ela encurta as distâncias. E é importante utilizar isso, né? Bárbara, falando ainda sobre... A gente falou aqui sobre alimentação, que não tem como a gente fugir, é super importante que a gente fale mesmo, mas quando a gente pensa na compra consciente das roupas, o que vocês veem que são agora as saídas que a gente encontra? Porque não dá pra gente ficar ainda comprando em marca que, assim, comprovadamente está matando gente, né? Roubando a vida de alguém. Sim. Eu acho que isso da gente pensar novas formas de consumir, assim, né? Se precisar comprar e consumir e tal, procurar de alguma forma que não seja assim tão degradante, que não vá, né? Uma marca, ou, enfim, uma coisa que afete tanto a vida de outra pessoa, assim. Então, brechó, uma ideia legal. Troca de roupas, tem um aplicativo também que chama Roupa Livre, que é para troca de roupas usadas. Roupa Livre. Isso, E, enfim, da gente, às vezes, fazer nossas próprias roupas, enfim, né? E pensando formas de subverter essa lógica consumista mesmo, que cada vez quer empurrar mais e mais e mais coisas pra gente, assim. E não também criar um sentimento de culpa de estar comprando em lugar X ou Y, mas um sentimento, assim, de responsabilidade, né? Mas uma responsabilidade que muitas vezes ela é coletiva, né? Eu acho interessante o que você falou, porque essa questão da responsabilidade, Lívia, eu acho que é isso que deve estar chamando a atenção das pessoas que fazem o tal do boicote. Elas se sentem responsáveis por aquilo. Ao longo do tempo aí, a gente tem notícias de um tempo em que as pessoas tinham essa questão relacionada do dinheiro delas estarem aliados a alguma causa que elas acreditam? Tem bastante, né? Quando você compra o consumo, a gente entende lá no Laboratório de Antropologia do Consumo, nós usamos uma linha da antropologia do consumo, para poder entender o consumo enquanto prática social. Então, o consumo, ele define a sociedade, né? Você consegue agrupar pessoas por conta das marcas que elas usam, você consegue identificar num grupo quais são as marcas que são mais populares naquele grupo, né? Então, quando você compra uma coisa, dependendo do grupo que você faz parte, você está levando um pouquinho da sua identidade para o mundo. Por exemplo, se você está num grupo de agricultores, dificilmente você vai aparecer, aí galera, olha esse tênis de marca que eu comprei. Né? Você não vai
não vai ter tanto Ibope, assim, né, entre seu grupo. Então, quando você compra uma marca, você está levando não só aquele produto, você não está levando só uma camiseta, um tênis, você não está levando só a moda, né, que você entende ou não daquela moda, você está também levando um discurso junto com ela, né? Que você é mais ou menos preocupado com a natureza, que você é mais ou menos preocupado com o sistema da moda, que você é mais ou menos preocupado com a empregabilidade de mulheres, né? Então, você leva junto com você essas mensagens. Então, o dinheiro, ele tem essa consciência, né? Essa consciência forte de você levar. E Lígia, como é que você vê, assim, estudando, né, observando, assim, essa mudança no consumo e essa coisa de levar as causas no nosso corpo, né, assim, é cada vez mais comum a gente ver pessoas que optam por opções mesmo e, assim, não estão mais dando tanto Ibope, como ela falou, para aquelas grandes marcas consolidadas e que representam ainda dentro da sociedade um certo status, né? As pessoas já estão criticando, será que isso vale a pena, né? E eu acho que a grande chave que passa nisso é que o consumo ele não é um ato só individual, ele afeta a sociedade e a gente pensar o consumo como um ato coletivo, você se organizar coletivamente, então num bazar, num brechó, organizar um grupo que vai comprar de um agricultor, usar um site na internet, o Facebook, então é você pensar que o seu consumo pode mobilizar uma rede de pessoas e que ele indiretamente ou diretamente vai afetar a realidade que a gente está imerso, seja aqui na China, na Índia. Então, é você quebrar essa chave de achar que o consumo ele é só do mundo privado, ele é do mundo público e do mundo privado. Todos esses escândalos que aconteceram aqui no Brasil, com a divulgação do nome dessas marcas, né? O Ministério do Trabalho divulga, o Ministério Público divulga também, de alguma forma, todos esses escândalos abrem caminhos um pouco maiores para aquelas empresas que são menores, para elas... Porque talvez pelo menos eu tenho a sensação, de que uma empresa pequena ela tem mais facilidade de manter a transparência. O que você acha, Lígia? Com certeza. E essa é uma das grandes chaves da gente quebrar essas lógicas dos grandes centros exploradores, se a gente pode chamar assim. Então, você comprar da sua vizinha, você saber que você está apoiando a sua vizinha, que você conhece, que precisa, que está gerando trabalho, então a gente fazer um processo de economia solidária, economias locais, comprar da sua vizinha que produz alface, né? Então, assim, a gente encurtar esses canais é uma grande chave. Primeiro, porque barateia. Segundo, porque você tem controle das informações. Você sabe de quem você está comprando, né? Isso é muito legal quando, né? Eu, por exemplo, eu sei de quem eu compro a minha banana. Eu já fui lá naquele agricultor e eu sei, né? Então, é aquilo, né? Você está comprando não só porque a banana dele é muito gostosa, mas eu estou comprando tudo que está por trás daquela banana, né? Então, é muito legal a gente ter consciência. É uma forma de relacionamento bem diferente até, né? Porque a gente não está acostumada a conviver com quem produz o nosso alimento, né? Que é uma pena. Você também tem a volta das feiras, né? Você tem a valorização das feirinhas, de você ir lá conversar com o cara que está fazendo a feirinha. Você tem alguns movimentos. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem a Junta Local, que promove isso. Né? Você tem outros, no caso do mercado de moda, que tem o mercado dos produtores, a feira ou mercado, enfim, e tem vários coletivos mesmo que estão se organizando nessas feirinhas mesmo. E aí, apontando caminhos, eu queria mostrar uma outra dica, a gente já falou aqui de você acompanhar, né? Como a Bárbara falou, acompanha quem é que faz, o Ministério do Trabalho, quando ele está lá, vai lá, entra na internet, descobre se a loja está trabalhando mesmo de forma correta. Mas também tem um aplicativo que a gente encontrou, que é o Moda Livre. Ele é de graça e lá você consegue uma lista de empresas que foram processadas por descumprimento das leis trabalhistas. O aplicativo tem ainda o ponto de vista das empresas que foram flagradas. Elas tiveram a oportunidade de explicar o que elas estão fazendo para evitar realmente que as peças vendidas tenham sido produzidas em condições análogas à da escravidão. Essas empresas, elas responderam a um questionário e, com base nas respostas, receberam uma pontuação que classifica a conduta. E com essas informações você vai poder fazer a sua escolha aí livremente. Chama Moda Livre, junto com o pessoal da Repórter Brasil. Essa iniciativa é bem bacana e você consegue baixar aí e antes de sair para sua compra, ver se aquela empresa está trabalhando direitinho. Essa é uma das dicas. Lívia, o que você vê hoje como uma saída também? Porque, cara, tem assim, a realidade é que as empresas estão fazendo bobagem aí, por aí, estão fazendo bobagens graves, a verdade é essa, crimes, né? Que são crimes realmente. Fica parecendo bobagem que é coisa pouca, mas não é, a vida de alguém, né? Não dá pra gente simplesmente passar por cima disso, assim. O que você tem visto como caminho também para chegar a essa informação, para poder encontrar informações? Tem um movimento que eu vejo como um movimento geracional, né? As pessoas mais novas, elas estão muito mais ligadas, muito mais firmes nessa coisa do discurso, fazer parte da marca e do produto que ela está comprando. Isso eu tenho visto bem claramente.
E o que pode ser feito é você se questionar, né? Não só se questionar enquanto consumidor, mas questionar a pessoa que está produzindo, a marca que produz. Pensar não só o consumo consciente, mas quem dá origem àquele consumo consciente, que é a produção. Questionar a produção. Questionar, poxa, mas esse supermercado, ele realmente vai fazer as bandejinhas não serem mais de isopor? O que ele vai fazer no lugar? Como é que essas coisas vão ser feitas? É se perguntar mais, é colocar mais porquês na vida, né? Em todos os aspectos da vida. Isso é muito importante. Eu espero que vocês estejam mais munidos de informação e também de ferramentas para poder fazer uma escolha aí consciente e entrar aí no barco dessas moças aqui que são super conscientes pelo que eu estou vendo, que sabem tudo. Eu estou tentando entrar nesse barco também, né? Sempre mudando. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente, viu? Voltem sempre. Obrigada. Você de casa, obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.